Olá, estamos de volta e sejam bem-vindas e bem-vindos a um novo episódio do Fala Mulher. Nosso tema hoje é impactante. Olha só, ou escutem só. Violência contra a mulher e a objetificação, essa palavra é meio difícil, dos nossos corpos. Temos duas convidadas para falar sobre esse tema que vale reflexão para todas as faixas de idade. Eu vou apresentar, então, a psicóloga Luísa Lara, que é psicóloga na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, desde 2017, mestre em Políticas Públicas para Infância e Juventude pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Violência na Saúde pela Fiocruz e possui experiência em atendimento aos autores de violência doméstica na Secretaria de Políticas para Mulheres. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda, Luísa. Olá você que está nos assistindo, obrigada pela sua permanência aqui conosco. Como a Audrey falou, né, o tema, nós estamos assim muito animadas, ao mesmo tempo por ser um tema difícil, doloroso, mas estamos animadas pelo espaço que a gente abre para essa discussão. Hoje nós temos duas convidadas, como também a Audrey falou, e é tão interessante, eu vou falar só uma curiosidade, elas já vieram aqui sozinhas, né, e fizeram o episódio sozinhas. Agora você imagina, se sozinhas, elas fizeram um trabalho tremendo, imagina as duas juntas, né, que se conhecem, que trabalham juntas, já trabalharam juntas, então eu acho que vai sair coisa muito boa, né. Eu apresento aqui a psicóloga Carla Lopo, que você já deve conhecer. Carla Lopo, ela é psicóloga, servidora pública do governo aqui do GDF, há 17 anos, com experiência em 3 secretarias: assistência, educação e saúde. Ela é especialista em violência, especialista em gestão pública e especialista em psicanálise. Formação em psicanálise e em psicologia feminista. Olha que interessante. Atualmente, servidora da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, atua no Núcleo de Prevenção de Assistência em Situação de Violência, com atendimento de crianças, adolescentes, adultos vítimas de violência sexual, familiar e doméstica. E um detalhe que eu acho muito importante, ela recebeu menção honrosa pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela atuação no combate ao feminicídio. Parabéns. Obrigada. Então, está aí para a gente estar falando um pouco sobre o tema. Nessa, Carla. Certo. Então, gente, tudo bem? Quero agradecer pelo convite novamente. Eu acho sempre muito interessante, sempre falo isso, né? Que eu adoro vir aqui, essa troca. Espaço de mulheres, assim, trocando, para mim é sempre muito rico. Eu acho que a gente cresce juntas, a gente tem a oportunidade, né, de pensar nessa nossa cultura e, de alguma forma, levar também a mudança para a cultura a partir do momento que a gente traz algumas reflexões. Então, tô bem animada para a temática de hoje, tô animada de fazer com a Luísa. A gente já trabalhou, né, em 2 secretarias juntas, assim, né, sempre uma parceria interessante, então acho que vai ser bem legal. Também quero agradecer o convite, né, e é isso, né, assim, igual você falou, estar aqui com a Carla é um prazer muito grande, porque a gente, né, tem uma amizade fora, e aí as nossas trocas são sempre muito profundas, né, eu acho que essa coisa de estar com mulheres é essa oportunidade mesmo da gente acessar, né, muitas vezes até certas feridas ou certas reflexões e se curar juntas, né, então eu acho que também vai ser bem, bem produtivo. E é isso, agradeço o convite e vamos conversar, né. Quando você fala, Audrey, né, que é um tema importante para todas as idades, né, e aí trazendo para essa questão da objetificação, a gente pensa muito nessa questão da cultura do estupro, né, nossa, a gente vê tanta notícia aí, por que crianças, 2 anos de idade, né, que é isso, é ver, às vezes, a questão de um objeto ali, né, um objeto para ser acessível, para ser violado, né, enfim. E desprezado depois. Isso, exato, porque é isso, talvez a criança, aquela coisa de que ainda tá ali, né, não tem muita expressão, pelo menos não, né, dependendo da fase de desenvolvimento, vocês entendem o que eu quero dizer, né, um bebê ali, um bebê, né, vamos dizer assim, um bebê que não tem tanta comunicação, então
por conta de toda a nossa cultura, né, de objetificação do corpo da mulher e de uma cultura de estupro, acontece também, né, das possíveis reflexões do porquê que acontece, né, esses estupros, assim, é Eu como se a acho gente que estivesse isso- objetificando esse corpo dessa criança Eu acho mesmo, esse né, então porquê- para todas as idades. Permeia, eu acho que a cabeça de todos, né? Por quê? Né? Quem não vivencia isso, quem não trabalha com isso, quem está distante dessa realidade, a pergunta que vem é por quê, né? Agora, antes do porquê, eu acho para a gente começar a falar de um tema que para nós parece automático. Tornar uma pessoa um objeto. Que é essa palavra tão difícil, gente. Peraí que eu vou ler de novo. Objetificação, né? Então, tornar uma pessoa um objeto aumenta a possibilidade e aumenta risco para diversos tipos de violência. Então, mas vamos começar? O que é objetificação? O que é objetificar uma pessoa? Então, você objetificar uma pessoa é você analisar o indivíduo ali conforme um objeto mesmo, assim, como se não tivesse emoção, como se não tivesse psicológico, como se não tivesse direito, como se não tivesse dignidade. O que a gente faz com os objetos, né? De alguma forma, o que a gente quer fazer, a gente faz. Se a gente tem um objeto ali, a gente decide o que fazer com ele, a gente pensa qual que é a finalidade que a gente quer ao manipular aquele objeto, ao estar com ele, colocar no lugar, ao comprar aquele objeto. E a partir do momento que a gente coloca uma pessoa nesse lugar, a gente desconsidera ela como indivíduo, de fato, né? E aí, a partir do momento em que a gente não considera o ser indivíduo, a gente acha que pode fazer o que quiser com ele. Você acha que domina aquilo, você acha que tem posse sobre aquilo, né? Por isso que tem tão forte essa questão de uma cultura, a Luísa falou em cultura do estupro, né? E a gente tem falado muito em cultura da objetificação sexual da mulher, de uma forma geral, né? Porque, assim, quando a gente pensa... pensando nisso de uma forma mais ampla, né? Porque quando a gente pensa em cultura do estupro, né? Às vezes remete muito a esse lugar necessariamente da violência bem direta, mas quando a gente pensa em objetificação, a gente é muito amplo, assim, em vários aspectos, né? A gente percebe, por exemplo, as mulheres sendo objetificadas desde sempre e sempre naquele lugar de desejo sexual masculino. Então, quando a gente vê, por exemplo, na mídia, na propaganda, propagandas que têm como objetivo atingir, em especial, os homens, de uma forma geral, tem mulheres, né? Tem Sim. mulheres ali como objeto de desejo, junto com aquele outro objeto a ser comprado. Então, as cervejas são clássicos, né? Que geralmente, hoje está tomando um pouco mais de cuidado, porque é isso, a gente tem falado mais sobre isso, a mídia está tentando também ser esse lugar de transformação, porque a mídia é essencial para essa transformação da cultura, mas ainda é muito forte esse lugar de colocar ali a mulher nesse lugar bem sexualizado, muitas vezes não fala nem nada em algumas propagandas, assim como os carros, né? Que a gente sempre conhece o carro ali como um objeto muito masculino, apesar de muitas mulheres dirigirem, né? Mas começa desde muito cedo aquela coisa dos brinquedinhos mesmo, que os meninos ganham os carrinhos e bem para esse lugar de liberdade, as mulheres, né, os brinquedos femininos, mais considerados femininos, de panelinha, enfim, que é algo que a gente sempre fala, mas e aí acaba colocando a mulher nesse lugar, assim. Então, muitas vezes é difícil a gente observar a mulher dentro de uma cultura de objetificação como um ser desejante, sabe? Que esse é o aspecto, assim, que a gente vai chegar em algum momento aí, que vai levando essa questão da violência, desse porquê. Sim, desses porquês sabe? que acho que todo mundo... Quando a gente vê os discursos, né, tipo, o que um homem quer, o que o homem, né, deseja, assim, poder, dinheiro e mulher. Olha só a categoria do objeto aí, né, poder, dinheiro e mulher, como se fosse um objeto. Exatamente. Né, e aí a gente vê muito esses discursos, assim, né,
enfim, com adultos e com adolescentes, né? Então, assim, para um homem vencer na vida, se dar bem na vida, dinheiro, poder, mulher, como se fosse mais um objeto, mais um acessório, né? E aí eu acho que o grande ponto que a Carla começou a dar uma pitadinha aqui pra gente é essa coisa, né? Tipo, um objeto ele não deseja, né? E aí quando a mulher se coloca nessa posição de mulher desejante, isso abala algumas estruturas, né? E aí fica aquela coisa também, tipo, tá, mas e aí? Ela não tá usando o corpo dela para satisfazer um desejo do outro, ou ela tá usando o corpo dela para, né? E aí a gente fica nessa questão, assim, de ficar sempre muito atenta, né? No sentido, assim, eu acho que é um ganho essa questão da mulher se apropriar do próprio corpo, né? E aí, assim, mas aí a gente se apropria desse próprio corpo para quê, né? E para quem? Porque a Cláudia Campolina do Mundo Invertido, não sei se vocês conhecem, ela fala que também se a mulher que fica às vezes nesse lugar de ser vamos supor assim, a santinha, né? A que não deseja, a que é boazinha, a mulher para casar, de certa forma, ela também está se colocando para satisfazer um desejo e um olhar do outro homem. Então, acho que a lógica que a gente precisa cuidar e precisa fugir é essa do tipo, cara, é a minha vida e é o meu corpo para mim, para eu criar, para eu desejar, para eu ter meus projetos, para eu fazer as coisas, entende? Porque vocês entendem? Se a mulher fica naquele lugar, tipo assim... E aí eu lembro, trazendo da minha adolescência, assim, que eu acho que muito tempo eu ocupei esse lugar, tipo assim... Qual é a mulher ideal, né? Tipo assim, para ser escolhida, porque é isso, né? A mulher, enquanto mulher, ela só vai ser mulher se ela tiver um homem. Né? Assim, toda uma questão de uma cultura construída, a gente é socializada para isso, por isso é muito difícil a gente fugir dessa lógica, né, um pouco assim da objetificação, porque a gente quer ser reconhecida, né, a gente vem de uma cultura que a gente quer ser reconhecida socialmente, mas geralmente para um homem, né, e aí esse corpo acaba virando um objeto, né. Mas é isso, se a gente também vai numa lógica do tipo assim, não, mas aí eu não vou expressar tanto assim, você é obediente, você é a santinha e tal, eu também tô me tornando da mesma forma. Isso, só que para agradar também, entende? Então, assim, só que é isso. Aí eu acho que essa questão do objeto desejante, eu acho que é essa atenção que a gente precisa ter para não cair de novo nesse lugar de, meu corpo está a serviço de quem, e para quê, né? E precisa de muita atenção. Perdão, deixa eu fazer uma questão aqui. Considerando esse machismo cultural que nós temos, né? Eu vou fazer uma pergunta leiga, tá? O que eu poderia dizer... Aí eu volto à questão da violência contra a mulher, também, e objetificação junto. O que viria primeiro? O que leva uma coisa a outra? A objetificação leva à violência contra a mulher? A violência, ela representa uma objetificação? Deixa eu tentar entender. Porque, assim, a objetificação leva à violência, sim. E representa também uma forma de objetificação. Se você me objeto, você tem que me servir. Se você não me serve, então você vai sofrer as consequências disso. Exatamente. E se eu violento, quer dizer, eu uso você como um objeto. Porque de alguma forma, assim, quando a gente coloca, assim, na nossa sociedade que o poder é dos homens e a mulher é objeto e ela não é ser sexual, porque, assim, você vê o quanto a mulher é rechaçada quando ela exerce a própria sexualidade. É um ser quase que tem que ser assexuado, né? O quanto a gente vê críticas aí às vezes artistas mesmo que mostram mais o corpo, Anitta, né? Às vezes tem e tem muita crítica, o pessoal fica até assim, até que ponto ela não está também usando, né, dessa objetificação, mas é porque incomoda muito uma mulher usar o seu corpo, a sua sexualidade, desejar e tomar uma decisão sobre o que fazer com aquele corpo, porque é quase um ser ali assexuado. Mas, enfim, pensando nessa questão da violência, né, considerando esse ser sem vontade, dominado pelo outro, eu entendo que eu posso fazer o que quiser com ele, então a partir do momento em que ele se rebela, de alguma forma mostra que tem desejo, mostra que, por exemplo, estou numa relação que é abusiva e quero sair dessa relação. O que a gente vê aqui? O maior risco, de uma forma geral, das mulheres de sofrerem violência
são um processo de separação. Tem muitos casos de feminicídio no processo de separação, muitos casos de feminicídio de ex-companheiros, por não aceitar que a mulher deseje, ou seja, não queira estar naquele espaço, porque a partir do momento que eu domino você, como assim você vai tomar essa decisão? Você é minha posse, né? Então, assim, se eu objetifico, se eu coloco a mulher nesse lugar, sim, é um lugar de vulnerabilidade para a violência. Quanto mais eu estou numa cultura de objetificação, mais vulnerável eu estou a sofrer violência. E isso no trabalho. Se a gente tem um lugar no trabalho que é muito objetificador, eu vou ter mais vulnerabilidade de sofrer um assédio, por exemplo. Eu poderia dizer que a objetificação, ela é um sinal de alerta para uma possível violência. Sim, né? À toa que a gente tem índices altíssimos de violência, Isso. né? Porque a gente tem uma cultura que objetifica, entende, né? O que a gente tem visto? Já passo para você? Mas assim... Não quero falar, não. Crianças de 6 meses sendo estupradas. A gente já viu casos assim na mídia de crianças de 28 dias que morreu porque foi estuprada pelo pai. Recentemente teve um caso de uma criança de 10 meses. Então, esse lugar é tão forte de objeto que, assim, desconsidera tudo. Então, é minha posse, eu faço o que eu quiser. E aí nem lembra que é uma criança que tem o direito de se desenvolver, de ter um desenvolvimento sexual saudável, que criança não pode ser submetida a... né, ato libidinoso, não tem a menor condição, nenhuma hipótese, não tem condições nenhuma de dar consentimento. Então, a gente vai vendo, desde cedo, a mulher ser objetificada é bebê, é criança, é adolescente, mulher adulta, idosa. Vários casos também de mulheres idosas, assim, de situação de assaltar a casa da mulher idosa e estuprar aquela mulher, ou até mesmo, às vezes, ser estuprado pelo próprio filho que cuida dela, sabe? Então, assim, se eu vejo algo ali que não... uma marionete, é claro que eu vou fazer de tudo para dominar, não vou aceitar. Como assim? Vai sair de mim? Eu queria fazer uma observação que eu acho que também impacta em quem não é do meio, que é a palavra desejo, né? O ser desejante. O ser desejante, na concepção, me corrija se eu estiver equivocada, por favor, me corrijam. Nós não estamos falando de desejo sexual. Nós estamos falando de vontade, gente. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Este é o desejo que nós estamos nos referindo. É um ser feminino que coloca a sua vontade para fora. Exatamente. Incluindo o sexual. É isso que eu ia falar. Ainda que esse desejo seja sexual, né? Porque incluindo mesmo. Pode, né? Assim, e é isso. E aí, se essa mulher né, começa a desejar de uma forma geral e sexual, né? Tem todo um discurso e toda uma cultura de xingar essa mulher de puta, de vagabunda, porque isso é uma tentativa de abatar. É do tipo, não, você tem que ir para esse lugar. Onde eu te coloquei, né? Isso. Não, e um lugar de xingamento, assim, né? De depravação, porque isso não é permitido para você. Os homens, tá tudo bem, né? Inclusive, são incitados a isso, né? Toda uma cultura de pornografia e tudo mais, e a mulher tem que ficar nesse lugar de objeto. A mulher não vai desejar. A gente é o que deseja. Vocês, né? A gente é o come e vocês são a comida, né? Só que, eu vi isso numa aula da Valesca Zanella muitos anos atrás, que se a gente for parar para pensar, é a boca que come a salsicha ou é a salsicha que come a boca? É a boca que come a salsicha. Então, assim, vamos pensar, né? Vamos responder. Todo o discurso é mudado para que a gente fique nessa posição passiva, nessa posição de objeto, e o homem na posição do comedor, né? Enfim, do desejo, né? Que deseja, exerce, né? Do que exerce esse né? desejo. Aí,
Não, é Você isso. ficou Assim. falando... Não, pode falar. É porque, para não perder o gancho, mas você ficou falando dessa questão dos xingamentos, e até os xingamentos, eles têm gênero, né? Se você parar para pensar nos xingamentos das mulheres, é sempre relacionada à questão Sempre. sexual. É sempre relacionada a Sempre. né, esse Sempre. desejo, a uma manifestação sexual. Então, ou seja, se você opta por ficar com várias pessoas, você é puto, o homem é garanhão. Não, o homem é bonitão, ele gostosão, pode, né? Ele né? pode. Então, assim, os xingamentos das mulheres têm a ver com a sexualidade, dos homens têm a ver com esse lado, assim, meio provedor, tipo, chama um homem de vagabundo, é um homem que não trabalha, que não quer saber de, né, que não sustenta. A mulher vagabunda é a que fica, né, com várias pessoas, né? O homem, tudo, o homem, de alguma forma, ele sempre tenta se diferenciar do que é feminino. Então, por exemplo, viadinho, bichinha, gata, mona, né? Tipo assim, vários que vão sendo xingamentos que muitas vezes até a própria comunidade LGBTQIA+, tenta usar como forma de ressignificação, assim, não, vamos... esse nome, vamos dar um nome apropriado esse nome, que é tipo as mulheres sapatão, assim, né? Então, assim, mas é sempre nesse lugar da sexualidade. Você não pode existir, tá muito claro para você que você não pode existir, porque você fica com uma imagem que é ruim, socialmente, se você coloca para fora o seu desejo sexual, de uma forma geral, né? O seu desejo. E aí, assim, eu acho que tem toda uma lógica patriarcal e machista que a gente precisa começar a se dar conta de que, como que seria, né? Se as mulheres colocassem mais para fora, saíssem dessa posição de objeto que são colocadas, se saíssem para fora e expressassem mais seus desejos, sua sexualidade, sua sensualidade. Porque isso é uma coisa muito poderosa, né? É esse tipo de energia, vamos chamar assim, é que faz você criar, né? Que faz você se destacar, é que faz você ganhar dinheiro, né? Enfim, né? E aí, que é uma coisa meio que já é destinada aos homens mesmo, né? E aí parece que é isso, tem toda uma coisa por trás, assim, do tipo, não, vamos deixar essas mulheres sem desejar, no lugar de objeto, para não avançar. E aí, quando é contra esse sistema, inclusive, aí é a hora que a gente tem que ficar muito atenta, porque isso é inclusive por outras mulheres, né? Porque quando a gente vê uma mulher desejante, quando a gente não está dando conta do nosso desejo, não podendo expressar nosso próprio desejo, essa outra mulher vai incomodar. Cara, e aí, toda vez que uma mulher incomoda a gente, principalmente nesse lugar de muito poderosa, muito de poder, a gente, né? É a oportunidade que a gente tem de olhar para dentro da gente mesmo e falar, cara, o que ela tem que eu também preciso ter? Sabe? O que eu também quero ter e que eu também possa acessar, né? E sair de um lugar da inveja para um lugar do tipo, caraca... Né? Primeiro, por que isso está me incomodando? Nossa, isso está me incomodando é porque, no fundo, eu também tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá, eu posso chegar lá, eu vou chegar lá, né? Porque é isso, porque aí acaba ficando uma coisa assim de se as mulheres ficarem contra mulheres ali, né? Do tipo, olha, como assim? Mostrando corpo. E aí eu tô num momento muito da minha vida assim, né? Porque tava até comentando com a Carla. Que antes, eu acho que eu não olhava muito para essa questão do corpo, né? Porque é isso, questão de objetificação, de sexualidade, de sensualidade, a gente também tá falando muito do nosso corpo, né? E aí, antes, eu acho que eu não olhava muito para esse corpo, assim, era um corpo que era a serviço dos outros, né? Tipo, de cuidar, nananana, mas tinha aquela coisa, tipo assim, não... Tava mais preocupado, talvez, com questão de conhecimento, né? E não aquela coisa, tipo assim... E aí, entrava num lugar também do tipo... muita vaidade. Não posso ser vaidosa, né? Não posso me mostrar. Aquela coisa de ter que ficar na posição da humildade. Toda uma construção, né? E aí, agora eu tô num movimento do tipo... Nossa, treinando, correndo e... realmente começando a mobilizar essa potência, né? E aí, a atenção é exatamente essa. Peraí... para que e para quem eu estou nesse movimento de cuidar do meu corpo né, e como mostrar este corpo no mundo. E aí é isso, a atenção, o grande desafio é esse, tipo, é pra mim, cara, é pra mim. E aí, às vezes, a mulher tá ali mostrando, tipo, o corpo, porque, cara, pensando, né, a minha experiência que deu tanto trabalho, foi, tipo,
tanto processo, foi tanto esforço que é pra mim, hoje é pra mim, tipo assim, caraca, olha que massa, olha, né, o que eu consegui, o que eu cheguei, nananã. Valeu o seu esforço. Valeu, e aí eu tô tentando manter isso e tudo mais, sabe? E aí a gente parar de sair desse julgamento de outras mulheres, tipo, ai, olha lá, tá lá mostrando, né? Eu posto as histórias, eu fico lá, eu vendo meu mesmo stories milhões de vezes, tipo, nossa, cara, tá muito bom, isso aqui tá muito bom, né? Isso eu acho que é uma revolução, sabe? Isso é uma é isso, assim, é um antissistema. E aí tem toda uma questão que a gente também tem que falar, né? De uma questão da indústria farmacêutica, de uma indústria da estética, né? De a gente não cair nesse lugar, tipo, de objetificação, de tantas mudanças para poder satisfazer o outro, e às vezes ao ponto de se modificar totalmente, não porque você quer, mas porque, tipo assim, porque tem que ser, a sobrancelha é assim, e aí é aquilo que a gente fala, essas estruturas, elas mudam todo o tempo. Então, há muitos anos atrás, era sobrancelha fina, não, outra é sobrancelha grossa. Se você for entrar na onda, você tá sempre na falta, e tá sempre, aí você vira uma escrava, você vira uma escrava. É uma cultura da aparência mesmo. Assim, Essa era a minha pergunta. Beleza, valorização da beleza e objetificação. Não necessariamente, né? Acho. Oi? Não necessariamente. Não. O que é a objetificação? Não, o que a Audrey falou. Não necessariamente. A valorização da beleza e objetificação. Tá totalmente ligada. Tem muita ligação, assim. Se a gente pensar, por exemplo, a gente tem uma cultura da aparência e, inclusive, de uma forma que as mulheres, elas não são ensinadas a se amar desde sempre. É um processo para a gente mesmo, de entrar nesse lugar, de se amar e tudo, e vão colocando esses padrões, né, corporais, padrões inatingíveis, sem considerar a diversidade dos corpos, né, porque sempre a mulher, de alguma forma, para a cultura de objetificação, assim como para a indústria, para eles é bom que a mulher não se ame, entende? Não se ama, porque não se amar ainda traz vulnerabilidade. Vou chegar lá. Mas essa questão da aparência, a gente tem visto, assim, e aqui no país é isso. Brasil, maior índice de cirurgias plásticas, a gente tem feito cada vez mais procedimentos, né? E o que acontece? É uma demonização dos procedimentos? Não é isso. Não, de jeito não nenhum. É sobre isso. A gente pode sim ter vaidade, querer, a gente pode sim querer fazer algum tipo de modificação que não está legal, algo que nos incomoda. É a desejante. Né? Isso, a mulher desejante, se ela busca fazer algo ali para ela que faz sentido, não tem problema nenhum, é isso que a gente quer, que a mulher deseje. Agora, se é para entrar num lugar assim de padrão, né, de todo mundo igual, né, o que a gente tem visto hoje, assim, com os isso, botox, né, tá todo mundo com a mesma cara, tipo, boca, nariz, boca grande, nariz, isso, né? aí todo Mesmo mundo tá perfil de fazendo nariz. rinoplastia, né, então não deve fazer rinoplastia, não é isso. Não é isso. Não é isso, né? A gente precisa entender que a gente pode sim buscar algo que nos faça melhor. Mas é sempre essa pergunta, né? A serviço de quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque senão fica todo mundo buscando algo que é inatingível, porque muitas vezes você pode ver as pessoas vão se deformando, às vezes, fazendo muitos e muitos procedimentos, tentando chegar num lugar que de algo que foi colocado ali, que é o padrão, e ela não vai chegar, porque os nossos corpos são diversos, né? E aí a gente estava até conversando da importância da gente sempre olhar para algo parecido com a gente, que nos represente, né? Nesse lado dos corpos, no lado de como a gente pensa, buscar, tipo, seguir nas redes Uma sociais. dica bem prática, exatamente. Comece a seguir, porque é isso, quando o cara tá falando, os corpos são único. Se a gente for parar, é único. Nenhum corpo é igual ao outro, né? Exato. E são diversos. Então, se a gente, né, pega aquele padrão que não tem muito a ver com a gente vai ficar numa eterna insatisfação com a gente mesmo, né? E numa eterna, enfim, procura de algo que não vai. algo que não Então, é a gente estava conversando, né? Tipo assim, uma dica bem prática, comece a seguir no Instagram, quem tem pessoas que é parecido corporalmente com você, Isso, porque aí vai fazer sentido, né? Tipo, agora não, se tu for seguir só, se você for seguir só realmente que tem o corpo que não combina com você. Tem uma jogadora de rugby que eu sigo, ela é muito forte.
Uma mulher muito forte. Ela é uma mulher muito bonita. Eu não vou saber dizer o nome dela, não vou. Mas eu vi uma entrevista dela muito curtinha, dela falando que ela sempre foi uma menina de estrutura muito larga, que se diferenciava muito das outras meninas. E sempre foi uma dificuldade para ela tentar se sentir pertencente no esporte, até que ela descobriu o rugby, que aí o corpo dela é perfeito para isso. E o que ela traz para as meninas e para as mulheres, sempre a fala dela é sempre voltada para o esporte, procurem algo que tenha a ver com você, com o que você é, com o que você tem e a potencialidade que você pode desenvolver a partir daquilo que você tem. É isso. Siga alguém que faça sentido e que pareça com você. Mais mulheres, não é que você não vai seguir as outras, mas comece a seguir mais mulheres que têm um corpo parecido com o seu. Que faça sentido para a sua vida. Isso, Né? eu queria fazer... Deixa eu só fazer um comentário, assim, você falando dessa jogadora, me lembrou, inclusive, um vídeo que eu vi uma vez da Ivete Sangalo, falando que ela sofria muito bullying quando ela era nova, né, por ser alta, também por ser extrovertida pelas coisas que ela comia, né, porque era às vezes diferente, ela é nordestina, né, e tudo, e às vezes está em outro lugar e acaba sofrendo bullying pelos próprios costumes, e ela disse que sofria bullying por tudo isso, mas o bullying que ela mais sofria era por conta que a voz dela era grossa. E hoje, né, hoje é uma das maiores cantoras do país, né? Então, assim, pela voz. E aí a gente precisa muito enxergar as nossas potencialidades e as potencialidades das pessoas, sabe? Se a gente quer que todo mundo seja igual, então, assim, aí diferencia por conta de uma voz, você não pode, né? Ela sofreu muito na infância por conta disso, de algo que é diferente. Eu vejo muito, assim, meninas que são altas e que são tristes por serem altas, porque a mulher, de uma forma geral, é meio média. E se ela é muito baixinha, ela sofre. Se ela é muito alta, ela sofre. Sabe? Então, assim, entender a diversidade, o tanto que é bonito, né? O tanto que é bonita essa diversidade. E isso é sair desse lugar da objetificação. Quando você vai se conhecendo e vai se aceitando e vai pegando tudo que você tem e transformando isso numa potência. Só que para isso você precisa não ser um objeto, não se colocar. Não é nem se colocar, na verdade, deixarem que coloquem a gente nesse lugar de objeto. Né? Porque olha só, esse perfil, né, de se deixar colocar ou não se deixar colocar, depende de um cérebro maduro, que consegue refletir e tomar decisão. Então, mas como é que a gente pode começar a criar, né? Aí eu já falei. Como criar mulheres desejantes. Né? Então, essa relação familiar, essa relação parental, minha filha, você tem que ser magra, minha filha, o seu cabelo tem que ser liso, minha filha, blá, 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 enfim, né? Isso pode, isso não pode. E eu não estou falando de questões educacionais, as questões educacionais de regras e limites, elas precisam acontecer. Ok, mas eu estou falando a minha filha é assim, mas as minhas observações para minha filha são para que ela seja diferente, né? E aí a gente vai cultivando essa crença de que eu não preciso ter nenhuma voz sob nenhum aspecto. Antes de responder, dentro disso que a Audrey está falando, aconteceu um fato comigo e a minha neta estava comigo. Ela tem 15 anos de idade e eu estava saindo eu moro sozinha, né? Então, assim, ela estava comigo nesse dia, nós estávamos saindo. E no elevador, quando eu aperto o elevador, um vizinho do lado assim, que vizinhos a gente conhece, oi, como vai, bom dia, boa tarde, né, não mais do que isso, é um casal de senhores e ele, quando abriu o elevador, eles estavam saindo e eu entraria com a minha neta, e ele, lá vai nossa vizinha passeadeira, não para em casa, hein? Olha. Aí eu tô trazendo isso porque dentro disso que a Audrey falou, aí na hora eu fiquei pensando, toma conta da minha vida. Eu falei assim, tipo assim, você já tem. Na hora eu pensei assim,
você não tem idade para ficar saindo assim. Aí a minha neta foi muito interessante, falou assim, Vovina, ele não te conhece, sabe assim? Então, assim, voltando para essa questão da menina, né, assim, porque eu lembrei desse fato, como você trabalha essa questão, porque a gente está falando de objetificação, mas, na realidade, esse senhor, ele olhou para mim como uma senhora que não desejante, tipo assim, né? Vá para casa, fica lá. E um objeto que fique paradinho, não vadio para os espaços. Mas o que eu achei tão interessante foi ela dizer assim, aí, ó, Vovina, não te conhece. Eu achei aquilo assim, ela está entendendo, ela está entendendo perfeitamente. Que é só uma observação em relação a isso que... E aí isso responde um pouco a sua pergunta, né? De como que a gente pode criar mulheres para serem, né, enfim, desejantes e se aceitarem como são. Olha, eu como mãe de duas vou falar que não é fácil, né? Não, é um desafio, assim, porque toda uma questão social, assim, né? Da escola, por exemplo. Social. Na escola, desde 5, 6 anos, assim, a minha filha, por exemplo, muito preocupada com esse negócio do cabelo, e aí a colega chega com a pulseira, e ela quer uma pulseira também, né? E aí fica aquela coisa, tipo, como que faz esse processo de, tudo bem, o social faz parte, tudo bem, as referências, né? Mas o que é importante para mim? Mas o que você quer, né? Tipo, o que você deseja? O que faz sentido para você? É uma construção. Acho que a primeira coisa... Não a primeira, mas uma das coisas é a gente tentar fazer isso no lugar de mãe, né? Acho que é o exemplo, assim. E... Acho que é isso. A cultura, ela também, ela vai se configurando de dentro para fora, muitas vezes, né? A partir do momento em que a gente, por exemplo, em casa, já vai trazendo outras formas de viver, outras formas de pensar, isso vai refletindo no mundo, e aí reflete no amigo do meu filho, reflete, entende? Assim, falou em filho, acho que um viés também, né? Exato, assim, porque, por exemplo, eu não tenho menino, né? Eu tenho um filho menino. Mas, por exemplo, eu assino Minha Pequena Feminista para ele desde cedo. São livros que, grande parte deles, tem protagonistas mulheres. Sabe? Porque é isso, para a gente ir mostrando esse lugar da questão da igualdade de gênero, mostrar que as mulheres, sim, podem se emancipar, sim, que elas são protagonistas, sim, sabe? Então, assim, às vezes é um retorno mesmo que a própria professora de educação física dele falou assim, o Theo se mistura, sabe, em todos os lugares. Às vezes eu coloco ele no grupo das meninas, tem meninos que falam, não, com as meninas, e ele sempre é como se não tivesse uma diferença de gênero ali, sabe? Porque eu acho que é um pouco da gente ir fazendo... sabe? Fazendo esse movimento, e aí vai mudando. O modo como eu trato e falo e reverbero o meu ser no mundo, a forma como meu filho vai fazer, isso impacta no amigo dele, impacta em quem ele vai conhecendo, o que eu faço, o que eu falo, vai impactando também. Porque a gente muitas vezes pensa na cultura como algo muito grande, como se precisasse fazer alguma coisa muito enorme e lá distante para as coisas mudarem. Mas não, cada um de nós pode fazer algo assim. Então, a gente pode começar por esse processo educativo e, inclusive, o nosso processo de autoconhecimento, porque é isso, eu cresci nessa cultura que é racista, que é misógina, né? E eu vou também buscando esse conhecimento para que eu vá me distanciando disso. Tem vezes que a gente patina, vez ou outra a gente está ali, quando a gente vê, porque temos um racismo estrutural, temos, né, uma cultura patriarcal, e a gente tem que estar sempre refletindo sobre o que a gente sente, porque hoje, como a gente tem uma outra reflexão, a gente não vai falar coisas que algumas pessoas ainda falam aí, racista e tudo mais, mas também o que a gente sente, e pensar por que a gente está pensando naquilo e como eu posso ir transformando isso, sabe? Então, eu penso que a gente, conforme a gente vá fazendo cada um esse movimento, que também é muito importante a participação dos homens, a gente consegue ir construindo uma cultura, mas a gente ainda, por mais que a gente tenha tido muitos progressos, a gente ainda tem uma cultura muito profunda, né, de machismo e racismo. Eu queria assim, passar por um ponto que eu acho que aproveitar
vocês aqui, da Maria Luísa Lara, eu até observei aqui, eu olhei novamente para ver o teu currículo, né? Aquilo que você atua. Aqui está dizendo que você atua com o ofensor, né? Que é o... Já atuei, atualmente não. Fala um pouco sobre isso, né? Porque é tão difícil a gente conversar com alguém que trabalha com o ofensor, né? Com aquele que é quem está atuando, né? Com violência. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu lembro, assim, tem muitos anos. Foi logo, acho que ainda estava na faculdade até, um pouquinho depois. É isso, né? É uma roda de conversas de homens que a gente tinha que trabalhar certas temáticas. E aquela coisa, tipo, não, a gente não, né? Um pouco da negação, assim, né? Tipo, não, a gente não faz isso não, né? Enfim. Mas é isso, a gente não faz isso não, só que eles estão dentro de uma cultura que faz isso sim, e aí sem perceber já estão fazendo. Isso. Né? Então, assim, racionalmente é do tipo, não, como assim? A gente aqui, nós não batemos em mulher, nós somos homem que é homem, né? E aí é naturalizado, é normalizado, né? Enfim, a questão da violência, né? Enfim, como uma forma de poder, como uma forma de controle. E quando vê, né? Tá só reproduzindo, assim. A gente faz em grupos de mulheres que a gente também pode fazer em grupo de homens, assim. Porque o trabalho é muito da reflexão dessa estrutura mesmo. Então, assim, quando a gente vai e trabalha dispositivos de gênero, né? Com as mulheres, a gente também pode mostrar isso para os homens. A gente pode trabalhar a violência, a gente nomeia as violências, a gente fala sobre violência, porque muitas vezes, quando não é nomeado, você não sabe muito bem que aquilo é violência, porque é tão naturalizado, então e ainda mais com essa questão dos domínios dos corpos, a gente acha que pode, de fato, fazer aquilo. E não acha que é um criminoso, tipo, porque eles ficam ofendidíssimos, às vezes, quando falam, eu sou violento, eu sou agressor, não, eu não sou essa pessoa, né? O trabalho é muito de fazer esse questionamento dos papéis de gênero, Exato. né? E trazer para esse lugar também de que é sofrido para eles, né? Assim, não pode estar numa sociedade que você não pode expressar seus sentimentos, suas emoções, que você não pode chorar, que você tem que ser forte o tempo todo, tem que prover o tempo todo, Isso não é benéfico para uma saúde mental de um ser humano, né? E aí tem muito nessa lógica, assim. A gente estava falando rapidinho daquela parte, quando eu comentei sobre se distanciar do feminino para ser homem, né? Porque tem essa coisa do másculo e tudo. Tem um pouco disso aí também de sentimento, assim, de expressar, né? Porque é o clássico, né? Tipo, homem não chora e tudo. Né? Essa questão de não expressar, os homens foram ensinados a se expressar por meio da violência. Você pode reparar que, assim, eles acabam se expressando quando tem uma situação, às vezes, que eles não conseguem nem entender direito o que está acontecendo ali dentro deles, por meio da agressividade, da raiva, da violência, né? E essa forma de expressão, a gente precisa também ir tentando mudar isso na cultura. E a partir do momento que a gente dá possibilidade, sim, para as pessoas que a gente está criando e também quem já está grande trazendo a reflexão que você pode sim se sentir triste, você pode sim chorar, você pode, sabe? Porque a partir do momento que tem espaço para os meninos chorarem, se expressarem, eles vão conseguindo também ir criando, se entendendo e criando outras estratégias, sabe? Então, é todo um processo mesmo de trabalhar essa questão, sabe? Voltando só um pouco ao ponto, né? Você tá falando que eu tava falando, né? De ter 2 filhas e tudo mais, que eu falei, né? Essa questão da cultura é muito forte. Por exemplo, eu sou uma mulher que não costumo me maquiar, que não me maqueio tanto. Às vezes, quando eu vou para um casamento, assim, eu falo, deixa eu ver se vale a pena todo o trabalho de ter que tirar. Se valer, tá, não, enfim. E aí, minha filha já, aquela questão do social. Quer já usar batom, né? Quer passar maquiagem, e aí a gente tem que ter uma preocupação, né? Porque para não cair nesse lugar do objeto para o outro também, né? No sentido assim, cara, uma criança não tem que ficar passando batom, não tem que ficar se preocupando com isso. E aí eu tenho todo um trabalho aí a questão da aceitação. Minha filha, você não precisa, seja linda do jeito que é. Sabe, como assim? Tipo, 6 anos, ela já tá achando que tem que fazer alguma coisa em si, mesmo tendo a mãe não fazendo, né? Enfim...
A gente essa coisa não é estética. a única influência, né? Exato, né? Influência, que eu tô falando, o papel da cultura e do social, tanto que é forte, né? redes, né? Porque às vezes os nossos filhos não têm acesso às redes tão precocemente, Sim. mas outras crianças têm. Eles têm. E aí isso no ambiente social deles, que é a escola, isso aparece, né? E se fortalece. E aí, assim, falando dessa questão da rede social, eu fico imaginando, assim, para as adolescentes, assim, e as jovens do dia de hoje, o tanto que é desafiador, né? Essa questão da comparação. Assim, dos corpos, da objetificação. Porque na nossa época... E da valorização. A valorização do corpo como objeto. Acho que esse é o impacto. Porque, olha, você, enquanto maior, né, uma mulher, eu desenvolvi esse corpo com muito esforço. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho não é isso, não é esse caminhar, sabe? As poses para fotografia, né, onde o corpo é muito impactante, elas são as mesmas. Né? O que você mostra primeiro? Né? O que você vira para mostrar primeiro? É difícil você fazer isso, você ver isso o tempo inteiro e não tornar aquilo um objeto desejável. E não aquela pessoa, Vocês estão mas aquilo. Vocês estão acompanhando o movimento que está tendo em relação às atletas brasileiras, em relação à tomada de vídeo na hora que elas estão fazendo as atividades, as práticas nas Olimpíadas. Então, já tem um movimento discutindo que vai ter que mudar o cenário quando filmam essas atletas fazendo esses exercícios, né? Porque o ângulo, assim, mudar o ângulo, né? E eu achei tão interessante isso, eu acho uma grande conquista, porque se você for olhar, as atletas, elas são filmadas sempre na parte tanto a parte íntima, né? Então, assim, é notório isso, né? E hoje justificar. é isso. Então, hoje já existe esse movimento. Eu estava lendo reportagem sobre isso, achei interessantíssimo. Não me aprofundei, mas vou me aprofundar. Que agora, nas próximas provas, tem toda uma questão de não filmar em cenas como se fazia antes, em mudar o ângulo da foto, da filmagem. Das filmagens, né, das provas. Eu achei isso, tratando essa questão da objetificação, né, e eu entendo em relação às políticas públicas, né, eu acho que são medidas que vão alertando em relação a isso e vão desconstruindo isso que a gente já vinha vendo. Não tem uma pessoa que não tenha visto, né, o bumbum de um atleta, né, um cenário tanto da frente quanto de trás, né? E aí você vê a cena é bem clara, né? Então, eu acho que isso foi para nós mulheres, eu acho que eu me coloco nesse lugar, foi um avanço muito, muito importante. É só uma observação que eu acho que vale a gente ressaltar. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, ver em que situação que está, mas eu já venho acompanhando já essa nova medida. Né? Mas é isso, assim, Pequenas, grandes mudanças. Isso. A gente precisa ir usando a questão da mídia justamente para essa transformação e, inclusive, as redes sociais. Porque tem esses dois lados, né? A rede social hoje tem esse lado muito difícil e quanto mais as crianças estão acessando muito cedo, então esse processo de comparação, de se sentir suficiente tem aparecido cada vez mais cedo. Crianças com, né, ideação suicida, inclusive tentativas de autoextermínio cada vez mais cedo, né? Porque está acessando e já começa a se comparar, já começa a achar que não é igual, que não é suficiente, né? Principalmente numa fase que você quer pertencimento, né? A importância do pertencimento, e aí você não se sente pertencente. Então, de fato, a rede social, ela tem trazido isso. E aí, só que a rede social hoje ela já faz parte da nossa vida, né? Então, como que a gente vai usar positivamente também, né? Então, justamente trazendo exatamente, trazendo podcasts interessantes que falem sobre isso, vídeos, mudando essas questões
na mídia aí das Olimpíadas, sabe? Trazendo pessoas falando sobre o assunto e trazendo ilustrações, né? Sobre a importância da emancipação, da não objetificação, dessa cultura, né? Que não é igualitária, de gênero, e todas essas questões que a gente está trazendo, e da própria violência. E alguns ritmos musicais, né, que tornam o ser feminino absolutamente com um único propósito, né? E isso acessando, né, as crianças acessando esse perfil de conteúdo muito cedo. Então, você é bombardeado, os nossos filhos são bombardeados de todas as formas. E aí entra aquela questão que se fala sempre, que é supervisão, que é regra e limite, que é o que você pode e o que você não pode. Não é, e aquela frase, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, ou frasezinha difícil quando a gente escuta, né? Mas que a gente se torne pais com mais disposição para ouvir isso e ainda assim entender que estamos fazendo uma intervenção que é adequada, que é razoável e que mobiliza não só os nossos filhos, mas o resultado numa sociedade que traz impacto de alguma forma, sejam meninas ou sejam meninos. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento também, né, em relação a outras culturas que estão entrando, né, no nosso país, né, cultura de cinema, cultura de novelas e doramas, e você começa a ver culturas totalmente diferentes das nossas, né? Que nós já avançamos, mas vem aí, por exemplo, eu vou usar o exemplo do dorama, porque as pessoas falam tanto, porque eu amo isso, eu amo aquilo, eu gosto muito desse tipo de novela, e eu fui assistir. De tanto que as pessoas comentavam, eu fui assistir, e eu vi, assim, para nós, assim, com muito respeito à cultura tanto chinesa quanto a coreana, mas em relação à mulher, nós estamos muito além. Então, quando a gente vê, além no sentido de evolução e essa questão de objetificação. Mas se você for observar, eu estive observando, eu assisti uns 2... Eu não conseguia assistir mais. Mas eu vi, assim, não acredito que as mulheres estão falando tão bem disso, tão bem dessa cultura, trazendo para nós uma cultura que não é nossa, que não tem... vai no contrafluxo, como você falou, no contrafluxo daquilo que a gente já está conquistando. E, no entanto, você vê as pessoas falando, eu amo, eu não deixo de ver. Eu vejo isso, aí você vê no Instagram, os melhores. Aí eu saco um lá e vou lá olhar. Eu falei, gente, homem chutando mulheres. Eu tô tentando entender qual é o contexto. Homens chutando mulheres quando elas não concordam, né? Chutando, é mesmo. Você tal, o chefe chutando a funcionária, né? A funcionária tendo que dar um valor a mais para a família se ela divorciou, ela tem que pagar uma pensão para a família dele. Então, assim, tudo ao contrário. E, no entanto, a gente está vendo as pessoas adorando esse tipo de coisa. Eu falei, o que a gente quer voltar? A gente quer ir lá para trás? É só uma observação que eu acho que a gente está lutando com isso, né? A gente não luta só com a questão da escola, a gente está lutando também com as culturas que estão vindo de fora e nos fazendo dar um passo atrás. E a nossa também, né? Porque, gente... Eu quero aproveitar e pedir para vocês irem se despedindo. É verdade, nós estamos no instante passe, hein? Segue teu raciocínio aí. Não, é porque, assim, na nossa cultura também tá, né? Assim, tendo como se fosse alguns movimentos de retrocesso. Né? A gente tem a própria lei, né? Dizendo que as mulheres não podem... Não deveriam votar, né? Exatamente. Ouvimos isso. Tem 2 semanas que nós ouvimos isso. Não, mulher não devia votar, não sabe votar. Família, a gente tem falado tanto assim das diversas configurações de família, e aí vem de novo esse movimento bastante conservador de que, família é aquele modelo. Homem, mulher, com seus filhinhos. Mas não ali. gente. Sinto muito, não é. Não é também.
também. Mas não diria que não é nem a maioria. Vamos ver a realidade, gente. Vamos sair do ideal, da fantasia. Mas assim, falando dessa questão, né? Você falou um pouco de fora, e a Carla começou a trazer essa questão do Brasil, que o Brasil ainda, né, também vem enfrentando alguns retrocessos e tal. E aí eu conversei esses dias com o meu marido, né? Que ele fez uma fala assim, muito interessante, que ele viajou pro... Primeiro, o que eu reparei, né? Que às vezes, claro que ele pode ver, eu acho que não, mas a gente não deve colocar mão no fogo por homem nenhum, que fique claro. Mas, assim, as coisas que eu consigo ver ali quando tá junto comigo e tal, ele não tem costume de assistir videozinho de mulher. É sempre videozinho de fazer coisas, tipo, né? Obras e... Enfim... Pode ser que ele assista, pode ser. Acho que não, mas de novo, não coloco minha mão no fogo. Mas só para dizer que o que ele observou, né? E aí isso fala muito de uma questão do Brasil, enquanto... Que cultura é essa? Vamos falar do Brasil, né? Quando ele tava... E aí às vezes fica aparecendo, tipo assim, coisa de mulher, mas não é, tipo, de fato, a maioria das coisas que ele vê, né? Eu falei, mas será que não é mesmo? Porque a princípio, né, tipo assim, o algoritmo vem aquilo que você de fato consome. E eu fico, atento e tudo mais. Só que o que ele falou? Que quando ele viajou para fora, ele foi para Luxemburgo. Foi para Luxemburgo e para Itália. Quando ele tava lá fora, o algoritmo, tipo, aquelas coisas do Instagram, não aparecia mulher. Tipo, mulher com nada. Ele falou que ele foi chegar no Brasil que o negócio começou. Olha. E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, tipo assim, até que ponto, sabe? Tipo, a própria rede social vai direcionando, tipo assim... E aí contribuindo para os homens para essa cultura de pornografia. Porque foi muito interessante. Ele falou, Luísa, quando eu tava lá fora, não ficava aparecendo. Foi eu tacar o pé, o Instagram começa a fornecer. Aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? E isso tem tudo a ver com o nosso tema, assim, da gente realmente ir contra uma cultura, assim. E os homens, principalmente, começarem a ficarem mais atentos sobre isso, né? Assim, de ir filtrando aquilo que é fornecido para eles. Né? Porque é isso, se a gente fica numa coisa da pornografia, os homens vão continuar transando mal. Né? Em sua maioria, que acho que quem transa bem é mulher, homem, eu fico nas minhas dúvidas. As músicas ficam dizendo o contrário, como uma forma, talvez, de camuflar alguma coisa ali, tenho dito. Os homens vão continuar transando muito mal, né? E as mulheres superficiais, breves, corridos. E as mulheres nessa condição de objeto, porque é isso. O que é a pornografia ali, né? A mulher enquanto objeto e o cara ali. Exatamente. O homem, enfim, isso. Mas que bom, né? Não queria se encerrar tão, né? Mas é isso, assim, que nós, né, cada vez mais entremos nesse processo de mulheres desejantes, e para ser desejante a gente precisa primeiro saber o que a gente deseja, então é fazer um movimento bem de... Qual é o critério de autoconhecimento, né? E tentar abafar um pouco as vozes das redes sociais, né, do tipo, do produto, do procedimento estético, de não sei o que, às vezes também ir viver mais, e aí viver mais aí se encontrar com uma amiga, né, criar projetos, enfim. E às vezes uma coisa puxando a outra. Eu vou me despedir aqui, depois a gente vai passando aqui rapidinho. Muito obrigada por vocês terem nos assistido. Eu agradeço a vocês duas. Realmente é uma dupla dinâmica mesmo, né? Acho que tem que voltar. A gente tinha assistido as duas individualmente, mas eu acho que as duas juntas somam, né? Batem uma bolinha muito legal para nós e para quem está assistindo. Eu acho que vale super a pena. Já ficam convidadas para o próximo, né? Muito obrigada. Eu agradeço estar mais uma vez aqui. Eu sempre acho delicioso e rápido, né? Porque a gente sempre tem tanta coisa legal para falar, trocar e tudo, né? Fica tentando, uma tá falando aí, você querendo falar, porque é muita coisa, assim. É sempre um tema que me movimenta muito, né? Falar de violência, assim, é a minha vivência, assim, diária, de trabalho. Então, eu penso que, assim, mesmo se um dia eu pare de trabalhar com isso, eu acho que eu vou estar sempre nessa pauta envolvida de alguma forma, assim, né? Porque eu acredito muito nessas mudanças e aí, como eu falei, dessa questão da mudança de dentro para fora, né? Para a gente pensar cada um, né? Do nosso lugar, né? Dessa mudança, assim, sempre pensar que cada um e cada uma de nós pode fazer algo, sim, para mudar essa nossa cultura, né, para que as pessoas, inclusive, tenham mais saúde, sejam mais alegres, mais leves, né, e
sem violência, né? Menos vulneráveis e tudo, que aí a gente tem uma cultura mais de paz, né? Então, um pouco isso. Obrigada. Querem que eu fale mais alguma coisa? Ah, Eu acho que pode essa ser. questão da aceitação, né? Aham. A aceitação de si é o que faz com que a gente fique menos vulnerável, né? Sim. Porque aí se a gente tá naquela Sim. relação abusiva ali, quanto mais isso vai minando nossa autoestima, mais a gente não vai se aceitando, mais a gente acha que é aquilo que a gente merece mesmo, mais a gente acha que esse cara aqui é ruim, mas não é tanto, né? E aí a gente precisa Mas faz isso, é ruim, mas faz isso. e aí a gente precisa cortar realmente com isso, assim, é de se apropriar de si, de se aceitar e, né? E bancar o desejo. E bancar o desejo. Bancar. E é como é isso. difícil, porque a gente é julgada por homens e por mulheres, mas Que esse episódio faça e torne possível uma reflexão. Você compartilhe com outras mulheres no seu grupo de amigas, porque eu acho que esse caminhar de percepção sobre algo que às vezes a gente nem pensou a respeito. E aí é uma coisa que nós falamos aqui. Quando uma mulher fala, outras são ouvidas. Bora pra frente. Tchau. Tchau. Tchau.